Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Não se esqueçam, pessoal, de comentar aí no final do vídeo, que é muito importante. Deixa um boa tarde, boa noite, um oi, que ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas aí. E lembrando que o crédito desse vídeo aqui é da revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição e no comentário fixado, o link do canal deles. E sem enrolações, pessoal, vamos seguir com o vídeo. Semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer, eu envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo Inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi, um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda? Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Bom, e Talhaferro também reforçou que o ministro Alexandre de Moraes é criminoso. O Alexandre de Moraes, ele tá com essa loucura dele, com essa obsessão. É um psicopata, no qual tudo é atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar denunciando, me procura, me extradita, mas o meu dever, a minha obrigação é sempre levar a verdade, com o objetivo de que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu e que ele ainda continua cometendo. Silvio, mais declarações aí de Eduardo Talhaferro, que foi ouvido então a pedido do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Essa subcomissão especial de combate à censura, só para a gente reforçar aqui, é vinculada à Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Talhaferro falou agora há pouco nessa subcomissão. O Eduardo Tagliaferro, perito que trabalhou nesse gabinete clandestino que funcionava concomitantemente no TSE, o puxadinho de ano par do Supremo Tribunal Federal, e no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. Por quê? Porque os gabinetes se confundiam e se comunicavam de forma sigilosa e ilegal, inclusive com prova de adulteração de documentos. Ele é um homem que resolveu
dormir em paz. Por isso, ele fala o que fala abertamente, sem rodeios, todas as vezes que foi chamado às comissões ou subcomissões da Câmara dos Deputados e do Senado, em diversas entrevistas de veículos de comunicação que têm coragem de tocar neste tema, que têm coragem de falar neste assunto. A Revista Oeste continua publicando reportagens, continua entrevistando o perito Tagliaferro, além de alguns poucos veículos de comunicação. Eu citaria a Rádio Auriverde, a Gazeta do Povo e mais um ou outro veículo independente. Mas é só porque a velha imprensa, a mídia, que age em conluio com o consórcio de poder STF-PT, se nega a publicar o que o Eduardo Tagliaferro provou que houve manipulação durante o período eleitoral. Hoje ele chamou de mutirão de perseguição à direita, mas já teve outros nomes, gabinete paralelo, gabinete clandestino, tanto faz. O importante é que agiram à margem da lei e que o processo eleitoral foi maculado e pessoas foram perseguidas, punidas, perderam passaportes, redes sociais, contas bancárias e, principalmente, perderam a liberdade. Augusto, só para a gente reforçar que o Dário Durigan, que foi citado pelo perito, pelo Tagliaferro, que é o número 2 do Fernando Haddad, da Secretaria da Fazenda, ele foi, só para a gente entender aqui, diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. WhatsApp vinculada à Meta, e ele que ali teria pedido, segundo a denúncia de Eduardo Tagliaferro, censura ali de alguns nomes, né, o bloqueio de alguns perfis. Mas só para a gente entender ele como diretor do WhatsApp no Brasil. Olha só o tamanho do acervo. Sim. Né, de chicanas, malandragens, safadezas comandadas por um juiz que chefiou todo o esquema montado aí para prender um ex-presidente da República. Eleger um descondenado e impedir que o outro candidato que não cometeu nenhum crime do qual foi acusado não seja candidato. Pois bem, na imprensa estatizada, você que acompanha o programa da gente não vai encontrar nada disso. Esse escândalo, que é o maior do momento, esse crime comprovado, tem provas. Um dos participantes está fazendo uma delação premiada abrangente à beça. Esse escândalo, os jornais fingem que não existiu. Nenhum juiz se candidata a tratar desse caso. O Supremo finge que nada aconteceu e nós estamos diante de um crime grave, comandado por uma quadrilha chefiada pelo Alexandre de Moraes. Rapidamente, para a gente fechar, Piotto, o nome do número 2 do Fernando Haddad, também citado pelo Eduardo Tagliaferro. Quando é que vai acontecer, né, essas investigações? Ele tem denunciado já há bastante tempo. E qual que é a estratégia? Deixa ele falar até a hora que cansar, a imprensa não está fazendo essa cobertura, ou boa parte dela. Como é que é? A estratégia é deixa falar? A estratégia é fazer com que isso é assunto dos bolsonaristas. Não. É um ex-assessor que trabalhou no TSE, ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que se reportava a um juiz auxiliado do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que teve, sim, espaço durante aquela primeira vaza-toga e que agora a imprensa faz de conta, ou essa parte da imprensa faz de conta que não existe. Essa comissão da Câmara tem que, sim, convocar o Dário Durigan e deixar o Durigan responder. Ele tem direito, obviamente, a explicar o ponto de vista dele. É assim que funciona em democracias. Mas tem que ser convocado, tem que ser convocado. Agora, por que a outra parte da imprensa não quer investir nesse assunto é um negócio que chama muita atenção. Inclusive, veículos que dizem assim, temos compromisso com o público, com os fatos, enfim. Não, esses fatos eles deixam do lado. Nós estamos falando aqui de uma denúncia gravíssima, isso era para parar o Supremo. Aliás, por que o ministro Barroso, que lá atrás, você lembra quando saiu a primeira vaza-toga, não vi nada que chamasse tanto atenção, ele desdenhou. E agora, que só piorou, não vai se manifestar mais, continua no mesmo estágio, essa gente não para em pé, o argumento dessa gente. Esse é um fato, isso precisa, no mínimo, atenção e cuidado. Não, eles não dão nem atenção e nem se preocupam com isso.
Quer dizer, não dá. A gente vai continuar falando sim, porque a oposição, nesse momento, está trabalhando nisso. O que chama a atenção é exatamente a ausência de outros veículos comprometidos com o interesse público e a notícia. Bom, e assim a gente vai para um rápido intervalo, volta já. Oficiais, né? Também não vai servir, porque tem aviões de carreira que podem levá-lo também. Né? Combinamos de nos encontrar na próxima semana. Né? É a oportunidade de o presidente defender a soberania de que ele tanto fala e, sobretudo, os interesses da economia do país, vale dizer, os interesses dos pagadores de impostos que, com esses impostos, sustentam o Estado brasileiro, de que o presidente Lula é chefe. O presidente Lula, por sua vez, deu uma entrevista lá em Nova York, confirmando o encontro. Né? Ele diz assim: eu já estava de saída quando o Trump veio com uma cara muito simpática e agradável. Acho que pintou uma química mesmo. Ele também gostou do Trump, assim como gostou do outro republicano, do Bush, do George W. Bush. Já falei aqui para vocês que disse: você cuida daquele maluco lá, o Chávez da Venezuela, mas não se meta no que eu vou fazer lá com o Saddam Hussein. Não? Chegou a especificar já um pouco do tema, quanto às terras raras brasileiras, de que os americanos necessitam e dependem da China, aqueles minérios raros, e nós temos isso aqui. Ele se queixa que nada é processado no Brasil, que ele gostaria que fosse processado no Brasil. É incrível, por exemplo, que a gente mande minério de ferro para a China e depois importemos trilhos da China. É um negócio de doido. Né? Ele mesmo reconhece que as nossas terras raras hoje são processadas na Ásia. E que não vai discutir soberania. Mas então, não tem saída. É ir ou ir à Casa Branca. São os interesses do país acima de gastos de combustível. Eu não sei se a Janja gosta de museu, ela pode ir a Washington, tem museus maravilhosos. Aeronáutica e Espaço, artes de pintura, excelentes. Bom, o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador em Londres, em Washington, está aposentado agora, mas foi chamado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado essa semana. Acho que foi no mesmo dia em que Lula estava lá e o Trump propondo o encontro, porque ele não sabia ainda da proposta do encontro e disse que o único país que não conversa com os Estados Unidos no mundo é o Brasil. Será que isso interessa aos brasileiros? Perguntou lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Né? Disse que o país está sem planejamento, que tem que fortalecer o país. Como é que o país se fortalece interna e externamente? Com a economia, com a capacidade de defesa, e aí pode se projetar no mundo. Mas ele disse que o Brasil não tem excesso de poder para se projetar no mundo, representar o hemisfério meridional ou investir na Ásia. Né? Ele diz assim, é uma potência média regional, teria que tratar na América Latina e não perder tempo onde não tem força. Gente, é a minha mania de ler a Constituição, que é a nossa Bíblia secular, e eu acho que tem gente que tem a mania de não ler a Constituição ou não entende. Artigo 4º, bem no início,
dos princípios fundamentais do Brasil. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A Constituição está indicando onde aplicar o nosso poder, a nossa política externa. Não é? Eu estou com uma realidade aqui para mostrar para vocês, já já vocês vão saber por quê. É que o Eduardo Talhaferro, o chefe daquele comitê do TSE de combate à desinformação, estava no seu terceiro depoimento hoje no Congresso Nacional, mais exatamente numa subcomissão da Comissão de Comunicações, uma subcomissão de combate à censura. E ele lá explicou que, sob a orientação, as ordens severas e exigindo rapidez do ministro Moraes, trabalhavam lá dentro um trabalho muito cansativo para fazer um mutirão contra a direita nas eleições. Né? Aí ele cita, as pessoas estão trabalhando e por acaso tem um que ontem perdeu o visto americano. O José Levi do Amaral Júnior, até eu citei ontem. Porque ele trabalhou no governo Bolsonaro, trabalhou com Paulo Guedes, trabalhou antes no governo Temer com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que o levou como secretário-geral do TSE. Está citado como um dos artífices dessa perseguição à direita. Né? E aí, vejam só, lá na Comissão de Combate à Censura, por que eu estou falando nisso? Porque eu peguei, de novo, aleatoriamente, na coleção que eu ganhei da Realidade, um exemplar do mês de junho de 1967. Portanto, governo militar. Capa por censura o que você não pode ver. Aí está aqui, texto do José Carlos Marão e do Afonso de Souza. Isto é proibido. Em Brasília, 17 funcionários públicos decidem que filmes crianças podem ver, que adultos podem ver e que ninguém pode ver. Com esses 17 homens está o poder de decretar. Está escrito aqui. Né? Aí tem fotos da censura trabalhando. Fotos aqui. Fala, meu pessoal, o que você achou do vídeo até o momento? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de deixar um boa tarde, um bom dia, um oi, que já ajuda muito esse vídeo aí a chegar para mais pessoas. Então, pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Inclusive, Bolsonaro não fechou apoio a Tarcísio para a presidência de 2026. O governador deve disputar a reeleição. Conexão Política apurou que o ex-mandatário segue apoiando o Tarcísio, mas para a reeleição em São Paulo não há aval ou acerto para a disputa do Planalto. Interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvido pelo Conexão Política, negaram qualquer tipo de aval para que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, dispute a presidência da República em 2026 com o apoio do ex-chefe executivo. A informação foi publicada nesta quarta-feira, dia 24. Pelo portal Metrópole, segundo o qual o acordo para a candidatura nacional do Tarcísio teria sido selado por Bolsonaro junto aos partidos progressista, PPP e União Brasil. O texto também fala advertências sobre o melhor momento para o anúncio da pré-candidatura mencionado em dezembro ou janeiro, com a possibilidades ou conduto. Fontes próximas ao ex-presidente foram
enfatizadas ao Conexão Política, não houve nenhuma sinalização nesse sentido. As falas ouvidas pela reportagem sustentam que nesse momento o apoio de Bolsonaro a Tarcísio está mantido mais restrito à reeleição em São Paulo. A negatividade também vai ao encontro que o próprio governador tem declarado publicamente em diversas ocasiões recentes. Tarcísio tem reafirmado que está focado na administração do Estado e que pretende concorrer à reeleição de 2026, descartando qualquer movimento para que a disputa ao Palácio do Planalto. Segundo a apuração do Conexão Político, o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém a confiança em Tarcísio, mas tem externado a aliados que o foco do governador deve permanecer em São Paulo, sobretudo diante dos desafios da gestão e da estratégia eleitoral no maior colégio eleitoral do país. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima.